Graça e paz sejam com todos e vos sejam multiplicados da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso neste dia que é seu. Damos início ao culto do Senhor e o fazemos com alegria, acolhendo a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para desfrutarmos juntos desta bendita hora de comunhão, oração, fé e edificação espiritual. E nós nos preparamos para tudo que segue, desfrutando de um momento de enlevo, conduzidos pela nossa querida musicista, pianista Gisele Santana. Ouçamos o seu prelúdio, façamo-lo em espírito de oração. Quero lhe convidar a fechar os seus olhos para adorarmos ao Senhor em oração. Falemos juntos com Ele. Senhor Deus, bendito seja o Teu nome em toda a terra. Nós nos alegramos por podermos nos reunir ante a Tua presença. Nos alegramos por sermos contados entre os Teus filhos. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Que este momento em que partilhamos, possamos, ó Pai, sermos orientados por Teu Espírito e assim conduzidos neste culto. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cantate Domino, cantai ao Senhor, obra do compositor Mark Reis, nas vozes do coro Aidé Moraes, com acompanhamento da pianista Gisele Santana. Ouçamos-los em espírito de adoração e louvor a Deus. Cantai a Deus
E convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 130 para procedermos com a leitura da Bíblia. Salmo de número 130, indicado pelo nosso lecionário cristão para este domingo. Diz assim a palavra de Deus. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Tocados pela palavra que nos é dada através do salmista, nos lançamos a um ato de fé, a um momento de recolhimento, de contrição. Se você puder, onde você está nesta hora, eu lhe convido a dobrar os joelhos, a baixar a cabeça, fechar os olhos, elevar os pensamentos a Deus. Nós vamos falar com o Todo-Poderoso, que habita o mais alto dos céus, mas que ao mesmo tempo faz-se próximo a nós na presença do seu Espírito, que preenche os nossos corações e nos habilita a fé e a confiança que tão somente nele temos depositado. Vamos entregar-lhe nossas causas, nossos anseios, nossos motivos de oração. E tudo isto na certeza de que ouve a nossa voz e responde ao nosso clamor, vindo ao encontro de nossas vidas com a sua superabundante graça e seu imensurável poder. Coloquemo-nos aos pés do Senhor, falemos a Ele em oração. Senhor Deus, Pai bendito, te louvamos pelo teu amor e porque nos acolhes, independente da condição em que nos achamos. Estende-nos os braços, envolve-nos em teus ternos afetos e misericórdias e coroa-nos com tua graça e o teu favor imerecido, renovando-nos na experiência do perdão que tão somente em ti se pode encontrar. Bendizemos-te, Senhor, por tudo isto que operas em nossas vidas e que é sobremodo maravilhoso aos nossos olhos. E suplicamos-te que continues sendo conosco, dando-nos do teu favor divino, provendo-nos do teu firme amparo, e que assim tenhamos condições de, no mover do Espírito Santo, prosseguir nesta jornada contigo, seguindo os passos do bom Mestre que é Cristo Jesus. Ilumina a nossa vereda e permite-nos andar sempre pelo caminho que é teu, glorificando o teu nome e abençoando a muitos como tu queres, para o testemunho de ti mesmo, para a nossa imensa alegria e gratidão. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa humilde petição, que fazemos no nome santo de Jesus, o Cristo, teu Filho, nosso bendito Salvador. Amém. É inegável que o Senhor tem sido conosco, nos tem abençoado e cada um de nós é uma prova viva, um vivo testemunho da providência, do cuidado divino para com aqueles que lhe pertencem. E na liturgia do culto, enseja-nos o nosso bom Deus uma oportunidade para expressarmos o nosso reconhecimento ao seu agir, a nossa gratidão pelo seu favor e o nosso desejo de nos mantermos firmes no compromisso que temos com Ele e com a causa do seu reino.
É o ato do ofertório. E você é nosso convidado para tomar parte neste mover junto conosco, mostrando-se um servo de valor entre as fileiras daqueles que têm marchado pela causa do Evangelho. Para isto, você pode se utilizar dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da conta corrente desta igreja para que faça o seu depósito, sua transferência, seu Pix, tudo de forma prática e segura. Participe e seja uma bênção na vida da igreja, para que ela continue sendo uma bênção na vida de muitos e na sua também. Vamos falar com Deus e vamos pedir a Ele que, com o seu poder, consagre os dízimos e as ofertas do povo que é fiel. Senhor Deus, nós te bendizemos por tua fidelidade, pois legaste-nos valorosas promessas de graça e, por meio de seu cumprimento, temos colhido maravilhas das tuas mãos divinas. O teu sustento jamais nos tem faltado. E tal qual o salmista, podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agradecemos-te, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo para conosco, para com as nossas famílias, os nossos lares, e pela oportunidade que nos concedes de trazermos dízimos e ofertas à casa do tesouro, confiando-os ao cuidado da igreja e dedicando-os ao serviço ao reino que é teu. Rogamos-te que consagres estes recursos com o teu poder, dando-lhes o fim que tu mesmo tens proposto em teu coração, para que levem a cabo os teus intentos divinos e que, portanto, por meio de nós, se cumpra a tua vontade, seja aqui neste bairro de Copacabana, onde nos puseste, seja aonde mais nos dirigir o teu Espírito. Rogamos também o renovo do teu favor divino sobre cada dizimista, cada ofertante, para que nada jamais lhes falte e para que gozem sempre de corações agradecidos e voluntariosos. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa petição. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da Igreja. Amém. Lhe convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, para procedermos à leitura dos versículos 35 a 41. Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 4, dos versículos 35 a 41. Diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Bendito seja o Senhor por sua palavra. Eu gosto bastante de praia. Normalmente não para tomar banho, mas para observar. Eu gosto de ver o mar, gosto de ver o movimento das ondas. Acho muito belo, principalmente aquele contraste do azul com o sol brilhante. Mas o mar, desde muito tempo, desde a antiguidade, ele é visto como algo misterioso, algo até mesmo a se temer. Algo que não pode ser dominado, que precisa ser temido e até mesmo visto com certa distância. Certa vez eu fui à cidade de Porto Seguro, na Bahia, e lá há uma réplica de uma caravela. Eles se propõem a fazer num tamanho natural aquelas que seriam as caravelas que saíram de Portugal e aportaram no Brasil no século XV. É muito interessante, vale a pena, você visita, você anda pela caravela e você tem uma pequena noção
o que aqueles homens vivenciaram ao partir da Europa para as Américas. Eu, sinceramente, não consigo imaginar o que seria andar num negócio daquele. O mar chacoalhando, uma caravela que, aos nossos olhos, parece tão precária diante de toda a tecnologia que nós conhecemos hoje, mas que fez essa viagem imensa. Quantos perigos, quantas dificuldades esses homens navegadores não enfrentaram para chegar até aqui. Bom, normalmente essas tempestades são vistas como uma metáfora para a própria vida. Para imaginarmos que nós estamos sempre nos deslocando, a vida sempre nos leva à dinâmica de andar para frente e seguir em frente, independente dos desafios que enfrentamos, e mesmo em meio às dificuldades, às tempestades que ela apresenta, nós procurarmos sermos vitoriosos. O texto que nós acabamos de ler, ele nos situa numa questão como essa, numa situação dessas. O texto vai dizer que Jesus estava já à tardezinha com seus discípulos e resolveram atravessar aquilo que é chamado de Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Na realidade, é uma porção de água doce. Às vezes, quando se fala mar, nós pensamos que é de água salgada, mas não é. É de água doce. Fica a mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar, a região da Galileia ou da Baixa Galileia. E era nesse lugar onde desenvolvia-se uma vida econômica bem grande que Jesus estava. E eles começam a atravessar para a outra banda e, de repente, surge uma tempestade. Sim, uma grande tempestade. E Jesus está dormindo, é isso que o texto diz, que ele está na popa, estava na parte de trás da embarcação, dormindo. E os discípulos assustados. Aí eu preciso salientar que aqueles homens eram pescadores, homens que deveriam estar habituados a essa lida marítima, mas ainda assim estavam assustados, o que nos faz pensar que essa tempestade era bem grande e assustadora. E eles vão até Jesus e perguntam: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta e fala, repreende o mar, repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. Nessa altura, no Evangelho de Marcos, nós estamos vendo os sinais de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Marcos, ao contar, ao narrar esse episódio, tem em mente que os discípulos ainda não conhecem muito bem Jesus, que eles precisam entender quem ele é. E ele está se mostrando. E ele faz isso de forma maravilhosa. Afinal de contas, as forças marítimas não podiam ser domadas por homem algum. Até hoje nós debatemos sobre essas questões. Há poucos dias eu vi uma reportagem que falava do avanço do mar sobre a terra no Brasil. São muitas as cidades costeiras do nosso litoral que o mar está avançando e eles não sabem como resolver a questão. O mar, as águas continuam sendo uma força da natureza que o homem não consegue domar. Mas nesse ponto, o que nós vemos é o Filho de Deus, que também é Deus, dizer ao vento e ao mar que se acalma. E isso muda tudo. Imagine-se só você que está numa embarcação e sendo jogado de um lado ao outro, fazendo água dentro dela, e de repente alguém diz: olha só, para tudo. E se faz bonança, e parece que tudo voltou ao normal quando não havia tempestade. E a última coisa que nós vemos os discípulos dizerem é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Filho de Deus. Este é Jesus Cristo. Claro, para nós que conhecemos o Evangelho e que não vivemos essa situação, é muito fácil. Para os discípulos que estavam vendo isso se descortinar diante de seus olhos, talvez fosse um pouco mais complexo, mas estava ali o Filho de Deus, demonstrando todo o poder que ele tem. Eu quero pensar com você um pouco sobre 2 pontos desse texto. É claro que não dá para exauri-lo, ele é muito bom, muito maravilhoso, ele tem várias coisas que nos ensinam, mas eu quero fazer um contraste primeiro com a tempestade e Jesus dormindo.
Imagine só, você vivendo de muitas dificuldades, passando por problemas, podemos até usar a analogia da tempestade, e alguém que está calmo, completamente tranquilo, numa situação que normalmente seria de desespero. Esse é o primeiro contraste. O mundo no caos e Jesus tranquilo. Nós vivemos num mundo caótico. Você vê as manchetes de jornal, você vê o trânsito pela manhã, é tudo muito bagunçado, é tudo muito caótico, a violência campeia em larga medida na nossa sociedade e nós não temos como reduzir, nós ficamos preocupados. Você faz seguro do carro, seguro de saúde, seguro da casa e uma série de coisas. O sujeito agora rouba fio do poste de luz e os sinais se apagam, e ele está roubando o portão dos prédios, e a gente fica nesse meio de coisas sem saber como resolver. Esse mundo caótico nos aflige, nos assalta de tal forma que nós pensamos que não conseguiremos sobreviver a ele. Às vezes os problemas nos fazem sentir assim mesmo. Tão absortos nas dificuldades que não conseguimos enxergar o sol que está atrás da nuvem tempestuosa. O mundo nos faz sentirmos assim. Mas aí a gente olha para Jesus. Jesus, imagine só, Jesus está na parte de trás do barco, deitado, dormindo. É porque ele não se importa com os outros? Claro que Jesus se importa. A questão não é essa. Que Jesus tem poder e ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele pode resolver aquela questão quando quiser, usando a sua palavra, usando o seu poder de Deus. E é assim que ele faz. Jesus se levanta, manda o vento cessar, o mar se aquietar, e isso acontece automaticamente. Acontece na hora. Imagine bem, o mar agitado, o barco sendo jogado de um lado para o outro, Jesus fala e tudo para e volta ao normal. Você precisa ser assim, saber que esse Cristo está contigo. Que a gente pode ser jogado de um lado para o outro, dependendo das dificuldades que a gente enfrenta, mas que o nosso Jesus está conosco no barco. E ele se importa com o que passamos. E basta uma palavra dele para que tudo mude, para que tudo se transforme e se faça bonança. Sim. É nisso que precisamos crer, e é nisso que nós nos fiamos. Não precisamos nos desesperar, não precisamos imaginar que não há solução, que nunca encontraremos a tranquilidade, pois Jesus está conosco, e se Ele está conosco, tudo é possível. Aqueles discípulos sabiam disso, já tinham visto alguns sinais. Então é a Jesus a quem eles recorrem. Ah, Senhor, não te importa que pereçamos? Sim, Jesus se importa, tanto que ele se coloca de pé e ele repreende o vento e o mar. Você só precisa crer, você só precisa confiar. Esse Cristo maravilhoso que está em nós, que veio habitar os nossos corações, que se envolveu conosco, que veio participar da nossa vida, ele está interessado na nossa felicidade. E eu não estou dizendo que ele vai te dar carro zero, casa na praia e essas coisas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da paz que somente Jesus pode te dar. A minha paz vos dou, não vou lá dou quando o mundo a dá. Sim, essa paz que excede todo entendimento só pode ser trazida ao nosso coração através da fé no Filho de Deus. Se você tem fé nele, tenha certeza. Você tem paz. Tem paz para seguir em frente, mesmo diante dos desafios, das dificuldades que se apresentam. É natural da vida enfrentar obstáculos, mas em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, confie em Jesus. Confie no seu poder. Ele é o Filho de Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode dominar até mesmo a natureza indomável. Quanto mais resolver as questões da nossa vida. A segunda coisa que eu quero que você perceba é exatamente
O que Jesus fala com os discípulos. Porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? E aí se completa com quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. O fato de não terem fé suficiente, o fato de não lançarem sobre Cristo toda a sua expectativa, toda a sua esperança, faz com que eles não tenham uma real dimensão de quem Jesus é, o Filho de Deus. Quando nós deixamos nos levar pelas dificuldades, quando nós nos desesperamos diante dos problemas e situações que nos assaltam ao longo da vida, parece que nós estamos perdendo a conexão com quem Cristo verdadeiramente é. Parece que ele vai ficando um pouco distante, cada vez mais distante, e nós passamos a duvidar daquilo que ele pode fazer. Ah, essa doença é incurável, isso Jesus não vai resolver. Ah, o meu casamento já foi para o ralo, não vai ser solucionado mais. Ah, eu não vou conseguir um bom emprego, eu não vou resolver essa questão familiar, eu não vou resolver isso, ou aquilo outro. E parece que nós fraquejamos na fé, e aí nós tentamos, por meios próprios, resolver as questões das nossas vidas, e nós fatalmente fracassamos, porque somos falhos, somos limitados, não podemos resolver a nossa vida por nós mesmos. Nós somos completamente e exclusivamente dependentes de Deus. E aí você precisa exercitar a fé. Você precisa crer de todo o seu coração, mesmo nos momentos mais desafiadores. Pois Jesus é Deus e está conosco. Ele há, sim, de fazer algo por nós. Porque Ele veio por amor a este mundo. Por amor a nós, a mim e a você. E os discípulos estavam tendo dificuldade de compreender, de enxergar. E às vezes nós temos dificuldades também. Nós ficamos distantes, às vezes, na nossa religiosidade. Nós oramos pouco, lemos pouco a Bíblia, viemos pouco à igreja, participamos pouco do reino de Deus. E quanto mais distantes dessas coisas, mais os problemas ficam difíceis, mais as soluções distantes também. E a gente não consegue enxergar uma ação de Jesus em nosso favor, em prol do nosso benefício. Mas Jesus continua lá, continua nos abençoando, continua nos guardando e protegendo. Você só precisa crer, você só precisa confiar. A Bíblia nos ensina que se você crer, verá a glória de Deus. Sim, não se pode deixar levar pelas dificuldades, pelo não, ou pelo sim, ou pelo problema que se apresenta, talvez de forma assustadora. Você tem um Deus que governa tudo e todos. Ele é criador de céus e terra. E Ele está disposto a cuidar de você. Sim, não seja tímido, não tenha pouca fé. Exercite-a no seu dia a dia, no seu cotidiano, confiando cada vez mais. Ah, eu tenho um problema, mas eu tenho esse problema sim, mas o meu Deus há de olhar por mim. Ele sabe a dificuldade que eu enfrento, Ele sabe o problema que eu tenho, Ele sabe exatamente o que eu preciso. Nós podemos nos lembrar do Salmo de número 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim, todas as nossas necessidades são supridas. A maior delas foi resolvida por Cristo na cruz. Somos pecadores, caminhávamos para o abismo, para cada vez mais distantes de Deus. Mas o amor de Deus enviou seu próprio Filho a este mundo. E Jesus Cristo nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós, lá no Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscitou e assim nos garantiu a vitória. Somos vitoriosos. Nós precisamos assumir essa vitória em nós. Nós vencemos o maligno não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Todos os dias nós somos abençoados das formas mais maravilhosas. E você pode sim confiar. Não seja tímido, não se acanhe, não seja ansioso, lance sobre Deus as suas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Confie nesse Cristo maravilhoso que acalmou a tempestade, que vai fazer maravilhas na sua vida, vai fazer milagres extraordinários e vai continuar te abençoando em todo o tempo. Então, confie no Senhor,
Ele é todo-poderoso. Acredite que o Senhor Deus te ama e faz o melhor por você. Deus te abençoe. Este é o momento das comunicações e uma igreja viva tem sempre algo a divulgar. E a primeira divulgação é que na quinta-feira, dia 4 de julho, às 19 horas, a nossa UPH estará reunida na nossa igreja, União Presbiteriana de Homens. Se você é homem, você está convocado a participar dessa programação maravilhosa, onde nós trataremos de assuntos relacionados ao universo masculino, todos a partir de uma ótica bíblica. Ah, pastor, mas eu sou mulher. Você é mulher, você também é convidada, você pode vir conhecer o trabalho masculino da nossa igreja. Então guarde bem, dia 4 de julho, às 19 horas, entrada pela Paula Freitas, de número 69, te espero lá. No próximo domingo, dia 7 de julho, no culto matutino das 10h30 da manhã, nós teremos uma celebração especial. O Presbitério do Rio de Janeiro estará na nossa igreja para dar posse a um novo mandato ao reverendo José Mirabô. E isso para nós é motivo de grande alegria, pois o Senhor tem feito a sua vontade nesta comunidade. E esta cerimônia nos mostra que Deus tem caminhado conosco em todo esse tempo. Então guarde aí, anote na sua agenda, dia 7 de julho, às 10h30 da manhã, culto de posse de um novo mandato do reverendo José Mirabô. No dia 13 de julho, a partir das 14 horas, num sábado, nós teremos uma bela festividade aqui na nossa igreja. É o Arraiá da Criançada. Você precisa participar. Traga a sua criança. Ah, pastor, mas eu já não tenho mais criança. Você tem vizinho, você tem sobrinho, netinho, amiguinho. Traga-os para a igreja. Será uma tarde alegre, de muitas brincadeiras e também de belas comidinhas típicas. E você precisa se envolver. Você pode fazer isso de várias maneiras. Primeiro, orando. Ore por esta programação. Você pode doar algum quitute. Quem sabe um bolo de fubá, uma paçoca, um pé de moleque. Você pode trazer, sim. Você pode ser voluntário para esse dia. Nós teremos muitas coisas, muitas brincadeiras e precisamos de pessoas para que todas elas aconteçam. E você pode doar também os seus recursos. Você só precisa acrescentar no Pix da igreja o dígito 0,3 centavos. Tipo assim, R$ 5,03 centavos. E nós saberemos que você está destinando esta oferta, este recurso, para o nosso departamento de crianças. Então, anote aí, dia 13 de julho, às 14 horas, nós teremos o Arraiá da Criançada. Será uma bênção. No último domingo, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Copacabana deu posse ao novo regente do coro A Ideia Moraes, o maestro presbítero Eduardo Bertolossi Beato. Ele que é mestre e doutor em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também é professor. Já foi organista, regente do coro e também diretor de música quando este cargo ainda existia em nossa comunidade. Agora ele retorna ao coro A Ideia Moraes e estamos todos muito felizes com isso. E rogamos ao Senhor as mais ricas bênçãos vindas dos céus sobre ele e sobre o coro. E o coro A Ideia Moraes se faz porta-voz da bênção do Todo-Poderoso Deus. Bênção Aarônica, obra do compositor Peter Lutkin, nas vozes do nosso coro, com o acompanhamento da pianista Gisele Santana, sob a regência do maestro Eduardo Bertolossi Beato. Ouçamos o coro e acolhamos a bênção de Deus.
como aprendemos de Jesus, falaremos com o Senhor, usando a oração que recebemos do Mestre, a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. De olhos fechados, corações unidos, numa só voz, numa só fé, dizemos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.